Bom domingo, pessoal. Hoje é domingo. E para fechar o trabalho do mês, hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que a obra de Guerra e Paz de Lev Tolstói. Eu peguei esse trabalho por uma encomenda, assim como a maioria dos outros que eu apresento por aqui, e a gente tende a deslanchar, a destrinchar um pouco de como que é a eventualidade de todos esses acontecimentos quando você está numa literatura. Bom, apresentando o autor. Tolstói, ele viveu ali no século XIX, né? Até na análise que eu fiz pro garoto ali eu coloquei século XX, não é século XX, século XIX. E ele escreveu não só Guerra e Paz, mas muitas outras obras do realismo russo. Eu não posso citar nenhuma aqui, porque eu não sou muito um fã do autor. Mas o que a gente consegue admitir, primeiramente, é que ele tem uma escrita que ela se encaixa perfeitamente nos moldes do realismo russo. Eu até pensei em certo momento em comparar ele ao Machado de Assis e deu uma comparação um pouco boa, no sentido de que, ao você adentrar na obra, é uma escrita assim um pouco ou muito mesmo convidativa, né? O autor não tem muitas firulas, não vem muito com aquelas figuras de linguagem, tudo bem, né? A gente pode até falar que o realismo ele teve as suas especificidades transmutativas aí que se diferenciavam um pouco da literatura que vinha anterior a eles, né? A literatura anterior ao realismo. E eles têm essa coisa assim de se apresentar, por exemplo, a obra, o autor vem assim, falando de uma maneira concisa, sem as figuras de linguagem, óbvio, com as especificidades, mas ele vai narrando o que está acontecendo ali. Ou seja, vai falando, sujeito encontrou, e a gente entra nesse livro já com pessoas que se conhecem. Então ele vai colocando, sujeito estava em tal lugar, fazendo tal coisa, acontecera tal coisa, ele teve tal papel nesse lugar e tal. Aí ele coloca os diálogos e tudo vai andando perfeitamente bem. Até que, pelo conhecimento do leitor, você vai perceber que tem algo ali que se assemelha ao que você pode interpretar. E a sua interpretação já entra nesse caso, nesse conteúdo, ali de maneira a dizer que as coisas estão acontecendo, você teria uma interpretação que não cabe muito bem assim dizer, mas ela é obviamente do realismo. O autor ele vai colocando as suas maneiras de se expressar de uma forma que vai conduzir o leitor a se adentrar na trama da maneira com que ele interpreta. Isso é um fator claro do realismo, né? Assim como Machado de Assis, Gorky tem um pouquinho ali, mas tem uma diferença entre Tolstói, Gorky e Dostoiévski, que a gente logo vai colocar aqui. Mas, assim, o que acontece é que a sua interpretação vai levar você a ter determinado olhar sobre a obra. Mas aí acontece um fenômeno assim bem diferente na obra, que é você, como leitor, como intérprete, começar a ter um determinado vínculo com a coisa e não precisar muito do autor explicar para você a situação para que você se coloque em posição frente à trama. Como é o caso quando aparece Natália e Natália, Natasha. É um nome russo. Que ela vai dizer assim, você vai ter uma relação
com a forma com que ela é apresentada ali, em decorrência das interpretações que você teve no passado. Então, diga-se de passagem que esse realismo russo, e a gente não sabe se é pela abrangência do nome do autor, que ele vai te pôr em uma interpretação em que você já vai se enlaçando na trama, pegando suas especificidades, e é como se você tivesse sido posto em um grupo ali especial na realidade, na sua vida. E você começa a tomar um papel nesse grupo, começa a ter sentimentos em relação às pessoas, e tudo demais que vai sendo gerado através da apresentação desses personagens. E por aí a gente vai. Aí você me pergunta, mas como que é essa escrita de Tolstói? Bom, a gente tem algumas críticas a respeito dele, né? Porque Tolstói ele não se dissolveu ali da relação da nobreza e da alta burguesia na sua trama, né? Guerra e Paz se trata em situações de guerra e de paz, onde Napoleão e Kutuzov e os outros generais russos estão em constante embate. Eles negociam por terra, negociam por relações, negociam por mérito, por respeito. E assim o autor vai colocando os personagens de acordo com isso, mas tendo uma centralidade na questão do campo de batalha, da guerra e dos artefatos que surgem em decorrência dessas ocasiões. É muito possível você, como leitor, ver que os diálogos eles ficam em dois polos, né? O polo da nobreza ali, onde eles fazem vários jantares, encontros, chás e diversas outras coisas, a fim de debater sobre guerra, sobre ideologia e demais. Então, os ideais vão sendo apresentados. Você não é diretivamente, não é direto, mas tu vai entendendo a maneira como as coisas acontecem conforme a sua posição na guerra. Então nós temos lá os chás na casa dos Rostov, os jantares ali onde o príncipe André está sempre presente, Bolkonsky está sempre presente, Bilibin, todos os autores ali, Anna Mikhailovna, e temos personagens de diversas idades, né? E isso do início ao fim do livro. Sempre vai sendo apresentado novos personagens, eles adentram na trama, já tem relação com um personagem ali de maior vigor, maior fortidão na trama, e ele vai fazendo uma rede de relações assim bem estruturadinha, onde ele consegue desenvolver vários personagens. Parece até um enredo de anime, sabe? Onde se apresenta o principal, o secundário, mas todos têm sua história particular. O que difere um pouco nessa questão é porque nós ficamos limitados à ideologia e às relações da nobreza e da alta burguesia, e não sabemos como que seria isso ali para as classes mais baixas. Não chega a ser uma crítica, né? Porque nós temos diversos livros que explicam como isso acontece nas classes baixas, como é o caso da Mãe, de Máximo Gorki. A obra Guerra e Paz, de Tolstói, foi feita sob essa ótica, a ótica de ver a noção da burguesia. E nós vemos que eles têm ideais elevados, eles têm coragem, não é aquela coisa assim, eles são burgueses, têm uma vida estabelecida, têm dinheiro, não preciso colocar a vida a risco, né? Não, a gente sempre vai encontrar uma pessoa que coloca a vida a risco. Mas a crítica fica nisso, né? Essa coisa que a gente tem estabelecido até hoje, que algo é vil e algo é louvável, só pela visão que você tem da pessoa. Pois você vê lá o príncipe André todo bem vestido, com medalhas, uma vestimenta viçosa e tal,
E por outro lado, numa outra obra, você poderia ver um cara com trapos surrados e bonezinho, aquele bonezinho lá do Peaky Blinders. O máximo que ele tinha de beleza estética era isso, o bonezinho do Peaky Blinders. E a gente já atribui a sujeira e tudo mais. Essa coisa que a gente não gosta muito de explicar, mas sabe que de um lado a gente tem uma posição onde a ótica social nos coloca para ver algo que de primeira aparição parece ser vil, e nas sequentes aparições continua parecendo ser vil, não louvável de maneira alguma. E de outra mão a gente tem coisas que são louváveis, que você olha, você se admira. É a questão de você colocar, né, o luxo, né? O que é luxo viver hoje em dia? Bom, uma obra ali do Lev Tolstói, a gente colocaria que todos estão vivendo em luxo. Eles vão para o campo de batalha e estão em luxo. Os maiores ali, porque eles vão para o campo de batalha. Tem as melhores vestimentas, as melhores armaduras, as melhores armas, posições privilegiadas para não arriscar a própria vida, né? Enquanto outros ali vivem. É uma contradição bem feia, que causa muitas críticas. E muitas pessoas devem ter reclamado a respeito disso nessa obra do Tolstói. Mas vamos dar uma reduzida nisso, não vamos ficar esperando esse pessoal ficar gordão e magrão e louvando-os. Vamos colocar a gente na nossa própria posição de entender que, independentemente da classe, todos estão ali para arriscar sua vida e todos podem ser tratados de maneira igual. Igual depende do que você pensa, né? Mas essas são discussões que não chegam a entrar no livro, tá? Ali você vai trabalhar muito a questão das virtudes, das consequências da guerra, da depressão, de vários outros sentimentos, emoções e afetos que os personagens têm e que nesse realismo eles são colocados ali na narração, que você em terceira pessoa consegue ver e especular o que está acontecendo com um determinado personagem e ver que, bom, ele pode não apresentar diretamente um personagem pobre, mas dentro da visão do outro, você adentra e pega as percepções dele a respeito do que é a pobreza, do que é a situação da Rússia, até porque não pode faltar nada disso na guerra, né? Então, como você se adentra à obra? Já estamos em 12 minutos do vídeo. Bom, a obra, você pode adentrar ela de diversas maneiras. Você pode ser tanto um leitor de terceira pessoa que está isento de qualquer acontecimento que tem ali, você está isolado, você só está lendo ali por puro entusiasmo. Você pode ser um journeyman aí, né, que você pega alguns elementos da obra, aplica a sua própria vivência e vai atrás dos elementos dela a fim de se colocar no seu lugar, ver aonde você vai chegar com tudo isso, se isso é seu, né? Se você consegue ser basicamente tipo um personagem da própria obra, né? Muita gente lê dessa maneira. E também você pode ser um analista, no qual você dá a passagem do início ao fim da obra e pega e vê, não, peraí, eu acho que isso é isso, aquilo é aquilo, isso junto com aquilo, bababá, mas você fica a certa distância da obra, não tentando se envencilhar na coisa. Então, são vários tipos de leituras que você pode ter com Tolstói, e eu apresento esses três para vocês como uma maneira boa de se ler. E dentro disso nós temos as possibilidades de interpretação. Mas aí você me pergunta, André, mas tem alguma coisa que está faltando? Eu queria saber alguma coisa assim do livro. O que é isso? O que é aquilo? Eu posso explicar para você o seguinte. O livro ele vai te dar uma passagem correta de como você adquire as virtudes. Como um exemplo do próprio livro, vamos lá. Você está num jantar, um jantar nobre, as pessoas estão se relacionando ali. Ah, aquele carinha ali se relacionou com ela de tal maneira. E é bem dos fuxiquinhos mesmo esse livro aí. Os fuxiquinhos.
Ele se relacionou de tal maneira, o que a gente vai fazer com ele? Será que a gente incentiva? Será que não? Ele tá querendo se casar logo mais aí, será que ele vai, né? Ó, aquele outro ali, ó, se encontrou que lá, tá fingindo que é amigo de longa data, mas não sabemos se é amigo de longa data, então beleza, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Logo nós temos uma situação ali onde morre um ente querido e vão vindo pessoas ali pro velório e tal, e comentam, nossa, aquele homem, aquele senhor morreu aos seus 80 e tantos anos, era muito louvável, blá, 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 e vai naquele diálogo, conversando, eles conversam muito abertamente a respeito de situações assim, meio filosóficas, né, tratando com termos e tudo mais. Mas aquele carinha que tava ali faltou, e agora? O que vai acontecer, né? Então, dentro dessa, toda essa emboleira de relações, porque não para, o livro não para. Ele é relacionamento do início ao fim do livro, ele é de relacionamento. E ele vai tratando esses relacionamentos em uma trama, ligando como se fosse uma rede de aranha. Ou qualquer outro design que você tenha aí para entender como funciona uma relação intrincada, entrelaçada e das seguintes maneiras. Bom, pessoal, a análise dele é isso. É um livro que eu recomendo que leiam para quem tem interesse em Tolstói. Guerra e Paz é ótimo, ele é um pouco comprido, ele chega beirando aí suas 2.000 páginas, mas é um pouco densa a leitura, tá? E bom, para quem quer entender um pouco sobre guerra, né, é uma ótima leitura. Você vai estar contextualizado na guerra. Se ficou algum ponto solto, coloquem nos comentários aí. Vamos discutir a respeito disso. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. E, bom, Guerra e Paz, Tolstói. Um livro de relações sobre virtudes, sobre consequências, sobre guerra, sobre toda a trama de relações que podem haver entre os nobres. E é isso, pessoal. Bom domingo para vocês.